Então, a PNL, o que que é a PNL? Para ser bem simples assim, a PNL ela é nada mais do que você programar a sua mente, entendeu? Como é que eu posso te explicar melhor para as pessoas? Claro, a PNL tem alguns pressupostos da onde ela se apoia, que é muito interessante, que se você só souber os pressupostos, que os pressupostos é assim, não quer dizer que é verdade, mas é uma regra onde a partir dos pressupostos, se você entender os pressupostos da PNL, você já consegue ter uma vida muito melhor. E a gente pode até falar mais para frente sobre isso, mas eu quero aqui falar, te mostrar, falar para você entender como que eu uso a PNL, como que eu usei em alguns momentos da minha vida. Então a PNL é nada mais, nada menos do que você programar a sua mente. E como é que a gente faz isso, cara? Existe um negócio da PNL que é muito legal, que é a modelagem. E eu vou te falar como que apareceu isso pra mim na prova do Ironman que eu consegui a vaga pro Mundial. Porque acho que com um exemplo eu consigo te explicar melhor. Na prova do Ironman, o que que acontecia? Durante alguns anos eu fiz a prova. E à medida que eu fui fazendo a prova, eu fui criando algumas crenças. Por exemplo, assim, eu tinha uma ideia do que era a prova do Ironman, uma ideia do que eu conseguiria fazer numa prova do Ironman, porque eu tinha tentado algumas vezes. E teve dois momentos que me marcaram, que foram duas pessoas, que eu comecei a perguntar para algumas pessoas assim, pô, o que tá faltando para mim, cara? Por que eu bato na trave? E dois mentores meus, um me falou assim, cara, você tem que ir assistir uma prova para ver como que os caras da frente se comportam durante a prova, se comportam principalmente no final da prova. E eu fiz isso. E comecei a perceber que alguns detalhes das pessoas que conseguiam a vaga, coisas que eu não, que na minha mente, entendeu? Que o meu mapa, é até um dos pressupostos da PNL, é o mapa não é território, então o mapa quer dizer assim, o que eu tenho aqui na minha mente, a visão que eu tenho do mundo, e a visão que eu tinha do Iron, não era aquela quando eu comecei a ver como que as outras pessoas veem a prova, principalmente como as pessoas que tinham performance viam a prova. E uma das sacadas foi que, cara, depois do quilômetro 35 da maratona, não era só eu que quebrava. Todo mundo quebra. Tá todo mundo ferrado, todo mundo cansado, todo mundo ali no seu limite. E eu, por vários anos, pensava assim, putz, eu que tenho esse problema. E quando eu fui assistir, eu percebi, pô, o cara mesmo quebrado, ele tem uma força mental tão grande que ele ainda segura o pace, não o ritmo, não naquele ritmo do início, mas ele consegue manter um ritmo bom até eu chegar ao final. Então, a PNL apareceu desse jeito. Outra coisa que eu perguntei para um cara que eu admiro muito no triatlon, que sempre chega entre os primeiros, eu perguntei para ele, cara, depois que você sai da água, o que você pensa depois que você sai da natação? Ele falou, o que eu penso? Foi simples a resposta dele. Ele falou, cara, eu penso em chegar na frente, eu penso que eu tenho que chegar em primeiro, então eu só olho para frente e só penso lá na frente. O que tá para trás eu não vejo. E daí isso caiu uma ficha para mim, porque às vezes ficava me preocupando com alguns detalhes do lado, algumas coisas para trás. E eu falei, cara, é isso, é só, pô, se eu quero chegar na frente, aonde que eu tenho que mirar? Na frente. E foi também uma postura que eu adotei nessa prova, onde eu consegui chegar lá na frente e conseguir a vaga para o Ironman. E como que a PNL entrou nisso aí? Entrou no seguinte sentido. Primeiro, eu identifiquei assim, que as pessoas que tinham performance, elas tinham um comportamento, elas tinham uma forma de pensar em relação à prova. E eu comecei a modelar essa forma que eles pensavam da prova, e eles sempre chegavam entre os primeiros, eles conseguiam a vaga. E a PNL me ajudou nesse sentido. Eu comecei a modelar não só a postura, como também como eles treinavam. Eu comecei a seguir as pessoas que sempre estão lá na frente no Instagram, comecei a ver o comportamento, ver as coisas que eles faziam, como que eles reagiam a cada coisa, né? Filtrando, sabe, sempre coisas boas e ruins, mas daí com toda essa informação eu comecei a modelar e trouxe para mim. Comecei a modelar na minha mente através da visualização, através da modelagem em si, que é um processo de visualização, de você ter emoção, mudar o seu comportamento internamente, mudar seus pensamentos em relação ao negócio e automaticamente sentir a emoção de estar
conquistando e estar lá na frente, como as pessoas que conquistam elas sentem, né? E foi muito legal porque eu fiz uma visualização um dia antes, onde eu imaginava não só a prova, como eu imaginava o dia da premiação, como seria eu subir no palco para receber lá o passaporte para o Havaí. E quando eu visualizava isso, eu me emocionava, eu tinha sensações no meu corpo, porque emoções são sensações, são sentimentos, né? Uma montoeira de sentimentos. E então a PNL, uma das coisas que a PNL me ajudou muito foi isso, eu começar a modelar, começar a ver como que se comporta mentalmente as pessoas que estavam lá na frente, e eu comecei a fazer igual, a imitar, a modelar. Então a PNL me ajudou isso. E nada mais, nada menos, eu acabei programando a minha mente para ter sucesso nessa prova. E claro, isso você pode fazer em todas as áreas da sua vida. A PNL me ajudou dessa forma. Claro, tem muito mais conceitos técnicos da PNL, mas essa é uma forma prática de como ela me ajudou e como eu venho fazendo isso com o pessoal do processo de coach que eu aplico, da mentoria, e todas as pessoas que me pedem ajuda nesse sentido. Eu uso a PNL bastante no processo de coach. Beleza? Valeu, show de bola, é isso aí.